Convidado esta noite do Jornal Diário, Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Muito boa noite, doutor. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ficámos então a saber hoje que, a partir desta quarta-feira, os portugueses que se deslocarem à Galiza terão de se registar à chegada e comunicar às autoridades galegas uma série de dados pessoais. O que é que lhe parece esta medida à luz dos critérios de saúde pública? Boa noite. Bom, é de facto uma medida, diria, excepcional, não é? Ou seja, nós temos o registro, por exemplo, no caso das pessoas que voam, há efetivamente o registro dos passageiros, por forma a que, se surgir um caso, mais facilmente possam ser contactados, mas este modelo é um modelo diferente, novo. Na prática, não implica particulares, digamos, restrições a quem viaje para a Galiza. E como foi dito também por um dos autarcas, é de facto uma medida extremamente abrangente, abrange 130 países e, portanto, Portugal, nesse caso, até nem tem aqui um critério de exceção. Naturalmente, temos aqui uma diferença, que é a proximidade e, portanto, aquilo que é a circulação transfronteiriça, que é frequente, acaba por ser, de alguma forma, ter algum impacto neste sentido. Mas é um registro que, acredito, vai servir para, por um lado, se for necessário, enviar mensagens às pessoas, ou, por outro, se eventualmente se detectar alguma situação de doença, ter uma maior capacidade de identificar quem possa eventualmente estar na região, estar num determinado contexto. Enfim, eu tenho dúvidas digamos, da eficácia da medida, nos termos em que está a ser aplicada, mas também reforçaria que apenas implica um registro que as pessoas podem fazer pela internet, ou seja, não inviabiliza a viagem, não as obriga a ficar em quarentena, não as obriga a nenhum tipo de restrição diferente do que acontece aos locais, a quem já está na Galiza. Inclusivamente até aplica-se a 5 províncias, 5 autonomias espanholas, além de 130 países. E, portanto, quer dizer, é de facto uma medida que não é muito frequente. Da minha perspectiva, terá um impacto do ponto de vista da saúde pública que não é muito grande, mas, por outro lado, também não complica assim tanto a vida às pessoas. É evidente que tem que ter o trabalho de fornecer essa informação. Poderá haver aqui uma questão de proteção de dados, que eu acredito que a autonomia galega tenha acautelado e, portanto, também ver com alguma normalidade também uma situação deste género face aos tempos que atravessamos. Para uma detecção mais precoce de casos de infecção e também para quebrar cadeias de contágio mais rapidamente, não seria, por exemplo, mais eficaz realizar testes? Repara, os testes têm aqui um papel fundamental e também não está demonstrada a evidência de fazer testes indiscriminadamente como sendo um fator de sucesso para evitar a doença. É evidente que com a realização de testes encontramos alguns casos. Mas também há outros casos que podem ter um teste negativo hoje e amanhã desenvolver a doença. E, portanto, eu não diria que fosse assim tão útil fazer uma massificação dos testes para toda a gente que atravessa a fronteira, até porque, imagina, as comunidades transfronteiriças teriam que estar permanentemente a ser testadas, o que não é nem prático, nem particularmente útil do ponto de vista do controle da situação. O que importa é as pessoas cumprirem aquilo que são as recomendações genéricas de utilização da máscara, do distanciamento físico, a higiene das mãos, a etiqueta respiratória, as atividades económicas, introduzirem aquilo que permita minimizar o risco, portanto, promover também a separação física, a utilização de máscaras, o desfazamento de horários, por exemplo, e perante o surgimento de um caso, termos aí sim, então, uma capacidade de intervenção rápida para o diagnosticar, colocar em isolamento e os respectivos contactos em quarentena. Aí sim, importará ter uma capacidade de testagem célere e com tempo de resposta rápido para nós conseguirmos controlar rapidamente uma situação desse género. Esta norma estabelece que é a pessoa que comunica os dados a responsável por garantir a veracidade e precisão da informação que é transmitida. Isto não pode, de algum modo, comprometer aqui a eficácia do controlo que está aqui a ser implementado pelo Governo Regional Galego? Repare, como em qualquer informação fornecida por um cidadão, assume-se que ele estará a dizer a verdade. E, portanto, se não for assim, imagino, eu também não encontrei naquilo que tive a oportunidade de ler, qual é que é a sanção para a não inscrição, ou seja, se a pessoa não reportar essa informação, qual é que é a penalização por não o ter feito. Portanto, para mim não é claro o que é que poderá acontecer, se é uma multa, enfim, o que será. Portanto, eu diria que apelar também aqui à colaboração da população para facultar informação que pode ser útil, até suponha que se identifica
que eles poderão ter estado em contacto com alguém doente. É do interesse do próprio cidadão ter a possibilidade de ser contactado da forma mais ágil, mais rápida possível. E, portanto, aqui também apelar ao bom senso das pessoas e perceber que isto é uma medida que, apesar de dar algum trabalho, também visa protegê-las a elas próprias. E, portanto, não há aqui particular interesse em facultar informação que não corresponde à verdade. Ricardo Mexia, o Governo Regional da Galiza, para justificar este controlo que implementa a partir desta quarta-feira, classifica Portugal como um país com alta incidência epidemiológica. À luz dos números que têm sido conhecidos nos últimos dias, concorda com esta caracterização que é feita pela Junta da Galiza? Nós, por exemplo, hoje temos reportadas mais 3 mortes, mais 111 infecções provocadas pelo novo coronavírus. É o mais baixo aumento diário de casos em 2 meses e meio. É verdade, a situação na semana anterior já tinha aparentado uma ligeira descida e os números do início da semana apontam também nesse sentido. Ficamos sempre com algumas reservas em relação aos dados de segunda-feira, porque abrangem o fim de semana, mas tipicamente os dados de terça já são mais robustos. E, portanto, há de facto uma diminuição. Agora, o que também não podemos ignorar em relação a este critério da Galiza é que eles incluem nos países de risco 130 países e, portanto, é um critério altamente restritivo, não é? E, portanto, não surpreende que Portugal, fruto da situação que enfrenta, esteja colocado nesse grupo de risco juntamente com os outros 130, não é? E, portanto, houve aqui um critério claramente de pecar por excesso em relação às cautelas. Agora, acreditamos que Portugal, fruto da evolução dos números, possa eventualmente ver os números baixar e eventualmente sair desta situação. Outra questão que não podemos ignorar é que o país não é todo igual e, portanto, tal como foi referido também por alguns dos autarcas, é certo que na região norte, tendencialmente, a maior parte dos municípios tem situações muito episódicas, ou seja, muito relativamente infrequentes de casos de Covid-19. E, portanto, de alguma forma... Faria sentido aqui a tal discriminação positiva que era pedida pelo autarca de Braga para a região norte? Eventualmente, ou seja, não faz muito sentido, atendendo às circunstâncias epidemiológicas, que haja aqui uma classificação das regiões todas de forma uniforme. E até sinalizo que o que aconteceu em relação à Espanha é que eles apenas incluíram 5 autonomias. E, portanto, talvez fizesse sentido também, em relação a Portugal, que incluíssem, então, as 5 regiões de saúde do continente, ou as 7 do país, se contarmos com as 2 das regiões autónomas. E, portanto, se fizessem a análise dessa forma, provavelmente as regiões limítrofes da Galiza já não teriam este problema. E, portanto, eventualmente poderá ser algo a sinalizar às autoridades galegas, no sentido de fragmentarem esta análise e, portanto, ser uma análise mais consentânea com o risco de quem está junto da fronteira com a Galiza. Ricardo Mexia, para terminar, em função dos números, e olhando aqui um pouco mais agora só para Portugal, em função dos números apresentados nos relatórios da DGS nos últimos dias, nas últimas semanas, faz sentido a decisão do Governo de passar os 5 municípios da área da Grande Lisboa que estavam em estado de calamidade para situação de contingência? É uma indicação que será levada ao Conselho de Ministros da próxima quinta-feira. Na prática, do ponto de vista da saúde pública, pouco muda. A mudança é mais do ponto de vista até normativo. E, portanto, as cautelas que têm que ter os habitantes ou as pessoas que frequentam estas freguesias acaba por ser muito análoga às das outras regiões. E, portanto, não me parece que haja, do ponto de vista prático, uma diferença substancial naquilo que vão ser as atividades nestas freguesias em relação às outras. E, portanto, da nossa perspectiva, não há aqui uma alteração substantiva e temos que reconhecer que os números têm vindo a baixar e, portanto, também há aqui se calhar um alinhamento nacional que volta a existir, apesar de ainda haver uma particular incidência aqui na região de Lisboa e Val do Tejo. Ricardo Mexia, Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, muito obrigado pela intervenção no Jornal Diário. Boa noite. Muito obrigado, boa noite.